Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre a Europa. Eu fiz essa aula no formato um pouco diferente, porque a gente vai focar bastante na parte de geografia física. Então eu coloquei diversos mapas e fotos, e é muito legal que vocês consigam visualizar direitinho os mapas, tá bom? Então vamos lá. O continente europeu está localizado no hemisfério norte do planeta, parte no leste, que é a maior parte, e parte no oeste. Esse continente é o segundo menor em extensão territorial e o quarto mais populoso. Só uma observação: populoso é diferente de povoado. Populoso é o conceito que se refere à população total, a população absoluta de um determinado lugar, ou seja, o número de habitantes. Já povoado é o conceito usado para a densidade demográfica de um local, então é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É muito legal a gente conseguir identificar esses dois conceitos, tá bom? Então, nos 50 países da Europa, vive um número estimado de 750 milhões de pessoas e são faladas cerca de 60 línguas. Então, a gente pode ver que esse continente é extremamente diverso, né? O Vaticano é o menor país do continente europeu. Ele é realmente muito pequeno. Já a Rússia é o maior país do continente europeu. Então, a gente pode ver dois extremos. A Europa é dividida em diferentes regiões. A Europa Ocidental é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o Ocidente. Já a Europa Meridional é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, situadas na Península Ibérica, como Espanha, Andorra, Grécia e Itália. A Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formam a ex-União Soviética e tornaram-se independentes, como Bósnia, Macedônia do Norte, entre outros. A Europa Setentrional é composta por países que se situam no extremo norte do continente, como os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. Aqui no mapa a gente consegue visualizar bem essas diferentes regiões. A gente sempre tem que utilizar os mapas para ajudar a gente a visualizar aquilo que a gente está aprendendo. Então a gente consegue ver, né, que na parte vermelha, Europa Oriental, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, a parte verde, né, Europa Setentrional, a parte laranja, Europa Meridional, Turquia, Romênia, Bulgária, a parte amarela, Europa Central, Polônia, Alemanha, parte azul, Europa Centro-Ocidental, França, Espanha, Reino Unido, entre outros países. Os limites físicos. Como esse continente, como o continente europeu, ele está situado no hemisfério norte do planeta, a Europa tem como limite. No norte, o Mar Glacial Ártico, coloquei essa setinha para ajudar vocês. No sul, o Mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa, o Mar Negro e o de Mármara entre a Europa e a Ásia. Na porção oeste, o Oceano Atlântico e na porção leste, o Mar Cáspio, o Rio Ural e os Montes Urais, que separam a Rússia Europeia da Rússia Asiática. Agora a gente vai ver, os climas e a vegetação da Europa. A Europa tem as 4 estações do ano bem definidas. Eu coloquei essas 4 fotos porque representa bem, o inverno, o outono, o verão e a primavera. E todas essas fotos são da Suíça. Na maioria das áreas da Europa, as 4 estações elas são bem definidas com verões muito quentes e invernos rigorosos. Aliás, é por causa disso que se convencionou dividir o ano em 4 estações, refletindo a visão eurocêntrica das ciências, tendo em vista que tal divisão não é completamente aplicável a todas as partes do mundo, porque a gente vê que no Brasil, por exemplo, às vezes a gente está no inverno e está um calor absurdo, Os climas europeus. Temperado oceânico. Elevado índice pluviométrico, especialmente na primavera e no inverno, e temperaturas amenas. Temperado continental. Localizado no centro e leste da Europa, as chuvas têm menos incidência que no temperado oceânico e amplitudes térmicas mais elevadas. Uma outra observação. O que é uma amplitude térmica,
Essa é uma expressão utilizada para indicar a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um mesmo lugar durante um certo período. Ela pode ser diária, mensal ou anual. Esse conceito é frequentemente utilizado para comparar diferentes tipos de clima. Então, a amplitude térmica é a diferença entre as máximas e as mínimas de um determinado lugar. Clima de montanha ocorre em áreas de relevo de grandes altitudes, como os Alpes e Pirineus. Nessas áreas, as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Os invernos são extensos e rigorosos, constituídos por nevadas e geadas. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a Europa e eu passei por cima dos Pirineus. E eu botei essa foto para vocês verem como é bonita, né? Subpolar. Próxima à região ártica, é constituída por 2 estações bem definidas. O inverno é extremamente rigoroso e longo, com temperaturas que atingem entre menos 50 graus, e o verão é bastante curto, com temperaturas que variam entre 16 graus e 21. Mediterrâneo, encontrado no sul da Europa, caracterizado por verões quentes e invernos mais amenos. Há 2 estações bem definidas, seca no verão e chuvosa no inverno. A gente consegue ver no mapa que na porção norte, o clima ele é mais frio e polar. Já na parte central, o clima ele é predominantemente temperado. Na porção sul, a gente vê uma predominância do clima mediterrâneo e semiárido. A vegetação da Europa. Tundra, comum em regiões de clima subpolar, vegetação constituída por musgos, gramíneas, arbustos e líquens. Floresce no verão, porém não dura mais de 7 semanas. Floresta conífera, formação vegetativa constituída por pinheiros em áreas do sul, como pinos e eucalipto. Floresta temperada, composta por pinheiros, além de árvores como a faia e o carvalho. Essas árvores têm característica de perder as folhas no inverno, conhecidos por floresta caducifólia. Estepes, vegetação composta por herbáceas ou gramíneas provenientes dos solos férteis. Vegetação mediterrânea, composta por vegetação xerófita, plantas típicas de regiões secas. Hidrografia. Hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios. A gente pode ver no mapa esses nomes bem pequenininhos, são os nomes dos rios, e também a gente consegue identificar os mares, Mar Negro, Mar Báltico, o Mar do Norte, e esses mares eles são extremamente importantes para a dinâmica da Europa, do território europeu, tanto na parte econômica, como também na questão geográfica, dos territórios, enfim. Essa hidrografia, apesar da existência de elevadas altitudes, o relevo europeu ele caracteriza-se por áreas com menos de 200 metros acima do nível do mar. Essas áreas elas representam 2/3 de seu território e, em grande parte, são constituídas por planícies fluviais. As regiões mais elevadas do relevo europeu, como os Alpes, os Pirineus e o Planalto Central da Rússia, funcionam como importantes centros dispersores de água. O relevo. O relevo europeu apresenta padrões diferenciados, articulando um conjunto de terras baixas, com menos de 200 metros de altitude, em um sistema de regiões montanhosas. Portanto, podemos identificar 3 principais tipos de relevo na Europa: planícies, planaltos e montanhas. As formas de relevo de maior destaque são as planícies, principalmente na porção central e leste. A gente consegue visualizar perfeitamente essa informação, que as planícies elas têm o maior destaque nessa parte central, que é essa região aqui bem verde, e também na porção leste,
né, a gente vê que toda essa região aqui é caracterizada por uma planície, né, por diversas planícies, na verdade. Essas regiões mais escuras quer dizer que o relevo ele é mais elevado. Então, são montanhas, né, cadeias montanhosas, e todo mapa que tiver essas cores mais escuras, vocês podem identificar que é o relevo. Provavelmente as cores mais escuras é porque o relevo é mais alto, tá? As planícies europeias, com solos geralmente muito férteis, apresentam grande importância para o desenvolvimento da atividade agrícola. Então, a partir de todas essas informações da aula de hoje, a gente pode identificar que as características físicas de um determinado local interferem diretamente no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no desenvolvimento também da cultura, né, desses diferentes países. Então, na próxima aula, a gente vai focar mais na parte cultural e também do desenvolvimento econômico da Europa. Tá bom, pessoal? Um beijão e até a próxima aula.